Olá, bem-vindos ao primeiro congresso online de alimentos e agropecuária realizado pelo Instituto Federal de Pernambuco, Campus Barreiro. Sou Reginaldo Florencio Júnior, engenheiro de pesca com mestrado e doutorado em recursos pesqueiros e aquicultura pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e professor do Instituto Federal de Pernambuco do Campus Vitória, no qual ministro as disciplinas de aquicultura e tecnologia de pescado. Hoje, vamos falar um pouco sobre planejamento para produzir peixes e camarões. Foi proposto esse tempo à comissão organizadora do evento, uma vez que faço muito trabalho de extensão nos municípios vizinhos à Vitória, tá? Como Feira Nova, Passira, Glória do Goitá, Cabo, Escada, a própria Vitória, Ribeirão, Joaquim Nabuco, Cortês e Barra de Guabiraba. Já há uma atuação nossa na piscicultura e cassinicultura nessas regiões. Tá? Como sabemos, a aquicultura é o ramo da produção alimentar que mais cresce no mundo. Segundo os relatos da FAO, o crescimento dessa atividade do agronegócio chega a ser superior a 2,5% à produção de aves e bovinos. Tá? Mas o que é a aquicultura? A aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos que tem seu ciclo de vida total ou parcial na água. Né? E dentre eles nós temos os peixes, no qual são denominados de piscicultura, os camarões, seja o marinho de água doce, cassinicultura, e aí temos os animais também como os quelônios, que são as tartarugas, a quelinocultura, o jacaré, as jacariculturas, as águas como finocultura ou aquacultura, né? E também temos as produções de mexilhões e ostras, que são denominadas de malacocultura, ou especificamente mexilhõcultura ou ostreicultura. Como bem falado, a aquicultura é o cultivo de organismos cujo ciclo de vida se dá em condições natural, total ou parcial ao meio da água, né? E encontra-se em grande fase de expansão pelo mundo e se desenvolve nos mais variados ecossistemas, sejam os marinhos, estuarinos ou continentais. Essa imagem ela mostra um pouco de como se deu a expansão da aquicultura pelo mundo. Né? Isso mostra relativamente um século, né, da imagem, no qual a gente vê poucas embarcações e um grande recursos pesqueiros a serem explorados, no caso dos pescados, né? E logo um século depois de passar pelo todo um aparato de desenvolvimento tecnológico, principalmente as tecnologias que foram desenvolvidas para a Segunda Guerra Mundial, muitas dessas tecnologias foram acopladas às embarcações, né? E aí houve uma exploração muito maior aos ecossistemas marinhos para a exploração desses animais de valor comercial. Então estima-se que 70%, devido a essa predação, 70% dos estoques pesqueiros encontram-se capturados ou sobreexplorados em seu limite biológico. E então, para suprir essa demanda desse alimento, a aquicultura ela se expande pelo mundo, né, principalmente a uma demanda de alimentos de origem aquáticas que praticamente dobrou nos últimos 40 anos. Só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela recomenda, para que você tenha uma vida saudável, ela recomenda que você faça uma ingestão de pelo menos 12 kg de pescado no ano. A média atualmente no Brasil é de 9 kg por habitante ano. Se nós fizermos um cálculo bastante rápido, né, a gente vê uma diferença para você que, dado pela OMS pelo Brasil, de pelo menos 3 quilos. Considerando a população do Brasil aí de pelo menos 210 milhões de habitantes, a gente teria que produzir 630 milhões de toneladas de pescado para chegar ao mínimo recomendado pela FAO. Pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Aqui alguns exemplos das nossas espécies que são produzidas no Brasil. Temos a tilápia, né? O principal peixe de água doce produzido no Brasil hoje, o quarto no mundo, é o Euryocons niloticus. Nós temos o pacu, o Piaractos mesopotâmicos, o tambaqui, o Colossoma macropomus, o pitu nosso, né? É o Macrobrachum cassinus, o pirarucu, o Arapaima gigas, e aqui duas espécies exóticas que foram introduzidas no Brasil, o Macrobrachum rosebeige, o gigante da Malásia, que foi introduzido na década de 80 pelo governo do estado de Pernambuco, né, pelo IPA, que é o principal órgão extensionista do estado, e o Lithopineus vanamei, né, o camarão cinza,
que vem aí sendo produzido cada vez mais nas águas interiores do Nordeste. E nosso curso hoje, nosso bate-papo hoje, vai ser voltado principalmente para 3 espécies aqui, que seria a tilápia, o camarão de água doce e o camarão marinho. Tá? As informações que eu passar para você, especificamente, elas servem para qualquer tipo de aquicultura voltada para peixe ou camarão. Tá? E aí você faz um planejamento voltado para qualquer outra espécie, desde que seja peixe ou camarão que você deseja produzir. Mas por que voltar para essa espécie? Como falei anteriormente, a tilápia é o principal peixe produzido hoje no Brasil, uma espécie exótica também. Tá? O Macrobrachium cassinus, Rosenberg e o Lithopineus joannameyi. Então a gente vê que ao longo dos anos, com o passar do tempo, houve um aumento do consumo de pescado no Brasil e no mundo. Isso se deu pelo crescimento populacional, por essa demanda de alimento e também pelas suas qualidades nutricionais. Né? O pescado, de uma maneira geral, ele possui uma digestibilidade acima de 90%, e aí você encontra muito bem correlacionado a sua composição química, de proteína, lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais. Tá? E é um dos poucos alimentos que constitui os 10 principais aminoácidos essenciais. O que são esses aminoácidos essenciais? São aqueles que o nosso corpo não produz. Né? E você tem que ter esses aminoácidos a partir de uma outra fonte para você desempenhar as suas funções vitais no seu organismo. E o pescado é um dos poucos que possui. Né? Se você comparar com os grãos e os cereais, eles são deficientes em um aumento desses aminoácidos essenciais. Então esses recursos pesqueiros que são destinados à indústria, ele pode vir da pesca e da agricultura. Aqui de forma muito rápida, isso é um dado recente da FAO, no qual ele mostra o crescimento da agricultura em 2016. A FAO ela lança a cada 2 anos, ela foi lançada agora em 2020, tá? E os resultados, os últimos dados processados dela são de 2016. A gente vê um crescimento, né, da agricultura ao passar do tempo. Ó. Passou de aproximadamente 62 milhões de toneladas em 2011 e hoje ela está em 80 milhões. Diferente da pesca de captura nos oceanos e nos rios, que ela se mantém praticamente estável. Tá? A gente vê aqui a pesca de captura praticamente estável e a agricultura é uma atividade que ela vem crescendo, ela vem se expandindo pelo mundo. Uma dica importante é que a agricultura ela não é uma atividade nova, né? Ela é uma atividade milenar, já bastante comum de séculos atrás nos países asiáticos, e no Brasil o seu primeiro relato se dá aqui em Pernambuco no período dos holandeses no governo de Maurício de Nassau. Então, para a gente adentrar agora no nosso assunto, eu tenho me deparado, às vezes quando eu faço muita extensão lá pela região do Campus Vitória, os produtores eles cavam um buraco, colocam água e consequentemente colocam seus peixes e camarões ali dentro, mas não tem nenhum manejo, não tem nenhum aparato de cuidado com as condições que oferecem para aquele animal que está sendo cultivado. E muito menos eles fazem um cálculo de produção, eles estimam essa sua produtividade. Tá? Então, a partir disso, a partir de agora, nós vamos pensar assim o seguinte: quanto de área eu preciso para produzir 100 toneladas de peixe ano? No caso aqui, vamos trabalhar com tilápia. Ou para produzir 20 toneladas por ano desse peixe. Quanto é que eu vou precisar de área? Vale salientar que todas essas explicações que eu estou passando para vocês aqui hoje é voltado principalmente para a tilápia em sistema de cultivo semi-intensivo. O que seria o sistema semi-intensivo? É aquele onde você tem um aporte do alimento natural e do alimento artificial em uma densidade de estocagem mediana. A gente vai ver isso com o passar dos slides. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, quando eu quero pensar em produzir, é sobre a capacidade de suporte do meu ambiente. Né? O que seria a capacidade de suporte? É definida como uma biomassa máxima que um ambiente pode suportar. É a máxima biomassa de peixes e ou camarões capaz de ser sustentada em uma unidade de produção, seja ela viveiro, tanques, redes, entre outros. O crescimento é zero no momento em que a capacidade de suporte é atingida. Caso supere, poderá resultar numa perda parcial ou total da produção.
Fatores podem contribuir para que a unidade produtiva atinja a capacidade de suporte, como, por exemplo, os níveis de oxigênio dissolvido, quantidade e qualidade do alimento, concentração de amônio, dióxido de carbono e do nitrito. Tá? Então, a primeira questão que você tem que ter em mente é sobre sua capacidade. Quantos animais eu posso colocar por metro quadrado ou metro cúbico ali, e no final ter um bom, dependendo do manejo que você obter ali dentro, você ter uns bons resultados. Só para vocês terem uma ideia com relação às tilápias, nós vimos aqui no sistema semi-intensivo, você pode produzir de 5 a 8 toneladas por hectare de tilápia, com a renovação de água de 10%. Para sistemas de alta produtividade, você pode ter aí, produzir em torno de 40 toneladas por hectare. Mas aí você precisa de um aparato tecnológico muito grande, como aeradores, troca de água, né, para reduzir essa carga orgânica que é produzida diariamente, principalmente pelas fezes e o alimento fornecido ao animal. O uso de probiótico para evitar alguma proliferação de algum parasita e aí você melhorar as condições do trato digestivo do animal. Fazer um bom manejo do solo e da água, principalmente para evitar o gosto de barro na tilápia, que são ocasionados principalmente pelas cianobactérias ali no meio. Tá? A despescas nesses sistemas de alta produtividade são semi-automáticas, e aí a sua alimentação, devido à quantidade de muitos animais por metro quadrado, ou metro cúbico, como vocês queiram chamar, ela deve ser automatizada. Tá? Seja por um semi-intensivo ou por um intensivo de alta produtividade, a gente vê aqui que no intensivo você pode tirar de meio de 500 gramas a 800 gramas, né? Ou 4 quilos por metro quadrado, a depender do sistema de cultivo. Como está aqui, ó, 500 a 800 gramas por metro quadrado em sistema semi-intensivo e 4.000 gramas por metro quadrado em sistema super-intensivo. E quanto mais intensificar a sua produção, maior os gastos, principalmente com a ração, com o alimento artificial. O manejo se dá muito maior. Tá? E aí, só para ter uma ideia, qual sistema de produção você irá implementar? É o primeiro caso que você tem que ter na sua mente quando você vai querer produzir. Qual é o seu capital de investimento? Semi-intensivo ou intensivo? Né? Vamos escolher aqui o semi-intensivo. No semi-intensivo, para a densidade de alevinos por metro quadrado, serão estocados provendo a perda, né, a mortalidade, ou seja, você vai ter que estocar uma quantidade maior e lembrar que no cultivo de 6 a 8 meses para tilápia, você vai ter uma mortalidade e essa mortalidade deve ser suprida, então por isso que você tem que colocar uma quantidade de peixes por metro quadrado um pouco maior, justamente para suprir essa perda, né? E estimar o peso final. Por exemplo, se eu colocar 2 kg de peixe por metro quadrado, né, que é no momento da despesca que eu quero tirar 2 peixes por metro quadrado, né, contendo 2 kg, ou seja, eu teria 20 toneladas por hectare. Nesse exemplo aqui de tirar 2 kg de peixe por metro quadrado, ou se eu mais ou menos ter 2 peixes com mais ou menos 1 kg, eu teria que colocar no viveiro alevinos ou juvenis que dêem uma densidade de peixes finais que chega a 1 kg, ou seja, 2 alevinos ou juvenis por metro quadrado, porém levando em consideração a mortalidade. Aqui eu estou estimando que eu vou ter uma mortalidade para tilápia, que é o comum na nossa região, você ter pelo menos no máximo 20%, dependendo do seu manejo, ou 10% de mortalidade, ou 5%. Tá? E aí eu estou estimando o máximo de mortalidade, nesse aí eu vou colocar, se são 2 peixes por metro quadrado, eu vou ter que colocar 20% a mais, que seriam 2,4 peixes de animais, estimando que esses 0,4 morrerão durante o cultivo, e aí eu poderia tirar 2 peixes por metro quadrado, tá? Contendo cada um com 2 kg. Tendo isso em mente, eu vou estimar a minha capacidade de suporte, né, para uma tilápia de tamanho comercial com 800 gramas, que é normalmente que se faz aqui na região. Né? Isso é muito relativo, você oferecer tilápias com 800 ou 1 kg. Em Joaquim Nabuco, por exemplo, a população ela gosta de peixes menores, de 400, 500, 600 gramas. Né? Já o município de Cortês e Barra do Guabiraba gosta de um peixe maior, a partir de 700, 800 gramas. Mas tudo isso o produtor ele tem que ter em mente com relação à sua capacidade de suporte. Nesse exemplo aqui, ó,
Vamos estimar uma capacidade de suporte de estocagem inferior a 600 gramas por metro quadrado. Tá? Eu estou estimando aí no final tirar um peso final de um peixe com 800 gramas. Eu vou dividir as minhas 600 gramas por metro quadrado pelos 800 gramas de peso final que eu estou estimando. Tá? E eu vou ter aqui 0,75 peixes por metro quadrado. Aqui eu estou estimando uma mortalidade de 15%, ou seja, eu teria uma sobrevivência de 85%, e eu vou dividir o 0,75 peixes por metro quadrado, dividir por 0,45 e encontrar que eu vou estocar por metro quadrado 0,88 alevinos por metro quadrado. Ou seja, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um retrocálculo. Eu estou estimando o meu peixe, o tamanho do meu peixe final e trazendo ele, fazendo um retrocálculo para saber quantos animais eu vou ter que estocar por metro quadrado. Lógico, obviamente que isso aqui é um valor bastante baixo, né, mais real, de pequenos produtores na região da Zona da Mata e Agreste de Pernambuco. Você obtendo essa quantidade de quantos peixes você vai ter por metro quadrado, e aí você pode perguntar, mas professor, por que um valor? Por que não colocar um peixe por metro quadrado? Né? Porque 0,88 não chega a ser nenhum animal por metro quadrado. Porque muitos dos produtores nem sequer têm um conhecimento do manejo do peixe, do animal em cativeiro. Então, para você intensificar, colocar a quantidade de animais por metro quadrado, seria necessário que você pelo menos obtivesse um conhecimento do manejo, né, na baixa densidade. Eu tenho lá no campus Vitória, eu recebo produtores que nunca produziram, mas ao mesmo tempo eles já querem trabalhar com um biofloco, um sistema de alta produtividade, um sistema super intensivo. Olha, quanto mais intensivo, você vai ter um maior gasto, mas também você vai precisar de um corpo técnico muito mais especializado. Um pequeno produtor que não tem um conhecimento nem sequer um sistema semi-intensivo de baixa densidade, ele provavelmente vai ter um insucesso na alta produtividade, um sistema super intensivo. Então, tendo aquela quantidade de animais que eu vou colocar por metro quadrado, eu vou ter aqui um exemplo para um cálculo de produção, um planejamento para a minha produção. De um viveiro de 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, eu vou colocar 0,88 alevinos por metro quadrado, né? E aí eu vou calcular quantos animais, quantos alevinos eu vou ter que pegar no laboratório para estocar dentro do meu viveiro. Eu multiplicar os 10 mil metros quadrados por 0,88, eu vou ter 8.800 alevinos estocados dentro de um viveiro de 1 hectare. Tá? Lembra que no slide anterior a gente estimou uma sobrevivência de 85%, 15% seria mortalidade? Obviamente você vai descontar isso dos 8.800, que seria 100%. Então os 85% vai representar 7.480 peixes. Veja, ele saiu de alevinos e passou para os peixes. Por quê? Porque ele passou por um processo, um longo tempo de cultivo, que seria de 6 a 8 meses, né, no momento da minha despesca. Lembra que eu estimei o peso final de cada peixe de 800 gramas? Ora, se eu tenho 7.480 peixes, eu estou tirando cada peixe de 800 gramas, obviamente eu vou ter uma produção de 5.984 quilos por hectare por ciclo. Ou seja, em 6 meses eu estou tirando aí quase 6 toneladas de tilápia por hectare por ciclo. Bom, tivemos um pequeno problema na gravação para um vídeo completo e vamos fazer por 2 partes, tá? E aí, dando continuidade ao nosso curso de planejamento para a produção de peixes e camarões, como foi dito anteriormente, voltando um pouquinho, quando você dimensiona, quantifica a quantidade de peixes e alevinos por metro quadrado, você faz um cálculo de produção, tá? Para o exemplo aqui, nós colocamos um viveiro de engorda de 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, e você vai colocar aquela densidade que você colocou, descontando a mortalidade durante o período de tempo de cultivo, que para o exemplo aqui a gente colocou 6 meses. Então, colocando a densidade de estocagem de 0,88 alevinos, você multiplica 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, por 0,88, você vai ter um total aqui de 8.800 alevinos. Tá? Estimando uma sobrevivência de 85%, você vai ter no momento da despesca, ou seja, no momento da retirada dos animais dentro do viveiro, de 7.480 peixes. Né?
vamos estimar um peso médio aí de 800 gramas, no final você vai ter quase 6 toneladas de peixe por hectare por ciclo, né? E uma produtividade de aproximadamente 12 toneladas por hectare ano. Ou seja, por que a produtividade? Porque eu sendo um ciclo de 6 meses, em um ano, a minha produtividade, eu posso fazer essa produção 2 vezes. Então multiplico os 5.984 vezes 2, que vai dar 11.968 quilos por hectare ano. Tá? Esses alevinos são facilmente adquiridos em aviculturas. Aqui em Pernambuco temos algumas. Uma fica em Ipojuca, há uma outra em Aldeia e há uma também na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tá? Então aí, você tendo a sua produção e sua produtividade, e feito esse cálculo de produção, você já começa a imaginar, a desenhar qual o tamanho dos seus viveiros para seu empreendimento. Tá? Então o que é que a gente fez aqui até agora? Fez um retrocálculo. Imaginou o nosso peso de produção final, imaginou uma tilápia de 800 gramas de peso final, chegou na quantidade de alevinos e estimou ele através de cálculo de produção, quanto seria minha produção e minha produtividade anual. E aí a gente volta para a pergunta anterior. Qual a área que precisa para produzir 100 toneladas de peixes por ano ou 20 toneladas por ano? Lembra que a gente pegou aquela produção e a produtividade calculada anterior? A gente vai pegar essa produtividade e vai dividir pelas toneladas que você almeja produzir durante um ano. Se eu pegar as 100 toneladas de tilápia por ano e dividir pela produtividade que eu encontrei no meu cálculo, eu vou encontrar que eu vou precisar de mais ou menos 8,35 hectares. Tá? No caso, se eu quiser produzir 20 toneladas por ano e dividir novamente pela minha produtividade, eu vou precisar de pelo menos 1,67 hectares de área para a produção daquilo que eu estou imaginando. Tá? Lembrando que isso aqui é para um sistema semi-intensivo para tilápia, tá? Com a densidade um pouco baixa. Tá? Porque imagina, ele não está colocando nenhum peixe por metro quadrado, está colocando 0,88 na densidade inicial. Então, se eu pegar o 8,35 hectares, o que equivale a 83.500 metros quadrados, e vamos imaginar que eu quero colocar 24 viveiros, eu vou ter cada viveiro de 3.500 metros quadrados. Se eu pegar a minha área de 1,67 hectares e dividir por 24 viveiros, eu vou ter viveiros de 700 metros quadrados, ou se eu dividir por 12, viveiros de 1.400 metros quadrados. Então, definindo o tamanho do meu viveiro, eu posso agora partir para a sua própria construção. Mas o que são os viveiros aquícolas? São estruturas artificiais utilizadas na criação de organismos aquáticos, peixes, camarões ou jacarés, preenchido de águas, raso e geralmente não efluente. Uma grande parte da produção do cultivo de organismos aquáticos no mundo depende do uso de viveiros, que mantêm e trocam a água, recebem fertilizantes e alimentos, permitem a exploração, a criação e a despesca de peixes, camarões e outros organismos aquáticos. A preparação adequada e a construção de viveiros e suas estruturas associadas. O que são essas estruturas associadas? São as comportas de abastecimento e drenagem. São essenciais para uma agricultura bem-sucedida. Os bons viveiros devem ser baratos de construir, fáceis de manter e eficientes para permitir uma boa gestão da água e dos organismos aquáticos ali cultivados. Eu friso muito essa questão teórica e depois partir para a prática da construção dos viveiros, porque eu tenho me deparado em campo com buracos, onde os produtores me relatam que são os seus viveiros, né? Mas não há um sistema de abastecimento e nem de drenagem correta. Aqui são algumas partes dos viveiros, tá? Mas basicamente o viveiro ele deve ter uma entrada e uma saída de água. E que essa parte da drenagem seja uma parte mais funda. Por quê? Porque à medida que eu fizer a troca de água dentro do viveiro, essa água vá no sentido oposto à drenagem, né? A água nova sendo recebida, e que os dejetos, os metabólitos que estejam ali embaixo no solo, eles sejam removidos através da comporta. E aí existem umas estruturas que devem ser calculadas e mencionadas para as comportas, tá? Para que essa água de fundo ela saia e a água de nova pelo sistema de abastecimento ela fique no sistema, tá? Dentro do viveiro. Então, por onde começar?
o meu viveiro? Né? O meu planejamento para a produção de peixes ou camarões é basicamente você ter uma concepção do seu empreendimento. E o que isso quer dizer? Saber se a espécie que você deseja produzir ela já tem um pacote tecnológico já desenvolvido, tá? A gente está falando de tilápia, mas eu recebo muitos produtores querendo, às vezes, alunos me perguntam se é possível produzir salmão na região do Nordeste. Eu digo que não, porque o salmão é um peixe de água temperada, tá? De águas frias, e nas nossas condições aqui nós não temos fatores climáticos para tal. Né? Determinar a área mínima e máxima dos viveiros, tá? Qual o tamanho da sua área, qual o tamanho vai ser esses viveiros, a renovação máxima de água diária que vai ser utilizado, obviamente é o respeitar a legislação ambiental no seu município, no seu estado, né? E ver quais são as metodologias para o cultivo até a despesca dessa espécie. Tá? Então esse planejamento ele basicamente você tem que pensar e principalmente você tem que pensar na sua produção em comércio, tá? Não adianta apenas ser copiar a produção vizinha, só porque seu vizinho praticamente esteja ganhando dinheiro com produção de peixes ou camarões, mas você deve saber que tipo de comércio você vai atingir, para onde você vai escoar a sua produção, tá? A espécie cultivada, tá? A comercialização, onde, como e para quem, tá? Eu tenho relatado muito aqui, como eu trabalho muito na zona da mata de Pernambuco, na zona da Mata Sul, eu vejo que os produtores gostam de produzir tilápias pequenas, porque, por exemplo, em Joaquim Nabuco as pessoas gostam de tilápia de 400, 500 gramas. Já nos municípios de Ribeirão, Cabo, Cortês, né, Barra de Guabiraba, as pessoas gostam de um peixe maior, tá? De mais ou menos 600, 700, 800 gramas. Então, você tem que saber para onde você vai escoar a sua produção para ver qual tipo de tamanho de peixe, como vai ser o manejo, tá? E ver a viabilidade, né? Às vezes existe a viabilidade técnica, mas não necessariamente a viabilidade econômica, tá? Exemplo, você pode ter uma área muito boa, uma área relativamente boa, né? No qual você tem água de qualidade e quantidade adequadas para o cultivo da tilápia ou do camarão que você deseja, mas às vezes se torna inviável economicamente. Por exemplo, às vezes a remoção de terra é tão grande que o custo final na sua produção, esse valor que você vai gastar para construir, vai ser embutido no produto final. E isso pode viabilizar economicamente o seu projeto. Tá? E aí, para construir esses viveiros, a gente leva em consideração alguns critérios, como a seleção de área, levantamento planimétrico da área, movimento interno e implantação dos viveiros e seus constituintes. Na seleção de área, o que é que a gente vê? A gente vê clima, topografia, solo, água em qualidade e quantidade, as infraestruturas básicas como vias de acesso, eletricidade e mão de obra. No clima, tá? O clima deve ser observado para a distribuição da espécie que você quer cultivar. No nosso caso aqui a gente vê que para tilápia ela se adequa muito bem, tá? Onde temperaturas inferiores a 15 graus podem ocasionar a mortalidade total nos cultivos, tá? O regime de taxa de evaporação, balanço hídrico, a gente tem que calcular isso para dimensionar a quantidade de água que vai ser utilizada dentro do empreendimento, tá? E outros fatores climáticos também que a gente leva em consideração mais rápido para o processo produtivo é o vento e insolação, tá? Uma vez que quanto mais intensifico o meu produto, eu vou ter que colocar aeradores dentro dos meus viveiros, né? Aumentar a minha densidade de peixes ou camarões por metro quadrado, metro cúbico, você vai ter que colocar esses aeradores. Tá? E aí, essa questão de você ver o regime hídrico na sua região, volume de chuva, se dá principalmente por isso. Isso aqui é uma imagem de uma fazenda de camarão marinho no Rio Grande do Norte, onde o rio subiu tanto que adentrou dentro da fazenda, né? E nós temos aqui no município de Ribeirão também exemplos para um cultivo de camarão de água doce, tá? Então, o que é que se faz? Você tem que ter uma concepção, né, ter em mente, conversar com os moradores locais para saber onde
o máximo de água chegou na cheia daquele rio, né, daquele córrego ou riacho que você vai fazer a captação de água. E aí deixar a margem livre, também obviamente respeitando o distanciamento pelo Código Florestal, né? E aí, para prevenir esses problemas de enchentes. Nesse caso aqui, que foi uma das últimas fazendas construídas por mim no Ceará, que é a Bomar Pescado, aqui se passa o rio, tá? E aqui o volume de cheia desse rio era tão grande no momento do período de chuva que ele adentrava dentro de toda a fazenda, isso antes da construção. E o que é que a gente fez no projeto? Construir um dique de contenção para esse rio aqui. Tá? Ele margeia toda a lateral da fazenda e esse dique tem aproximadamente mais ou menos 10 metros de altura. Então, no período de chuva muito intenso, de muita água, esse rio não adentrará, ou provavelmente não adentrará, dentro dos viveiros para não ter problemas como a gente viu nos slides anteriores. Tá? A topografia. É interessante que seu terreno ele tenha no máximo uma inclinação de 2% no raio de 100 metros, ou seja, 2 metros de inclinação numa distância de 100 metros, tá? Mas isso não é tão necessário. Observar onde você vai fazer a captação para o abastecimento e onde vai drenar, né? Se vai ser de um rio, de um riacho, se vai ser de poço e como ele vai drenar. E como já falamos anteriormente, questões da inundação, de construir um dique de contenção ou afastar a construção desses viveiros às margens desses rios que inundam frequentemente no período de inverno. Aqui só uma imagem ilustrativa, lá na Paraíba, onde foram construídos viveiros, tá? O rio ele passa bem aqui, será construído um dique de contenção no período de chuva para quem não tem problemas de enchentes. Tá? O solo, tá? Fazer uma análise de solo é fundamental para saber se você não vai ter problemas de infiltração, tá? No momento da sua construção. O que a gente sugere para o pequeno produtor é que ele escolha uma área que tenha um solo que a gente chama de na região de massapê, né? Muito utilizado na cana-de-açúcar, quando você vê uma grande quantidade de argila e silt ali misturado e uma pequena quantidade de areia. Pelo menos na região canavieira que eu conheço, é isso que acontece. Tá? Então fazer coletas em vários pontos e também com algumas profundidades e você definir que tipo de solo está ali naquela sua região que você vai construir. Porque solos bastante arenosos você vai ter que permeabilizar, ou misturar com argila, ou colocar um line ou uma lona de proteção para que não ocorra tanta infiltração, tanto perca de água para o solo durante a preparação do viveiro. Tá? Uma maneira muito fácil é ver a plasticidade dele, do solo, pegando uma pequena amostra do solo, colocando uma certa quantidade e tentar moldar. Né? Se você conseguir moldar, isso indica que existe uma certa quantidade de material que vai torná-lo impermeável, tá? Mas se apresentar dificilmente você conseguir moldar, ele indica uma grande quantidade de areia. Tá? Observar também a qualidade da água, fazer uma análise previamente da água, tá? Dos parâmetros físico-químicos principais, fundamentais para o desenvolvimento daquela espécie que você está desejando, e também a quantidade. Tá? As vias de estruturas, como vias de acesso, que agilizam o escoamento da produção para o mercado e para a unidade de processamento, tá? O que facilita o transporte constante de alevinos e dos alimentos que seriam as rações. A energia elétrica é importante, mas não é essencial. Se for um empreendimento de pequena escala, você é desprezível, tá? Mas quanto mais intensificar a sua produção, você vai precisar da energia elétrica e até mesmo de grupos geradores, porque caso eu tenha quedas de energia, esses aeradores possam ser acionados e ligar os aeradores para suprir aquela quantidade, aquela densidade elevada de peixes que você colocou ali por metro quadrado ou metro cúbico. Tá? E aí depois de você analisar algum desses parâmetros, faz um levantamento planaltimétrico da área para saber como é que está as curvas de níveis do seu terreno, e isso vai ser fundamental no momento da construção para saber onde vai ter corte, onde vai ter aterro no seu terreno, para você evitar o deslocamento de terra, tá? Transportar material de outro lugar, que isso você vai onerar custo na sua produção com transporte de maquinário. Então vê lá para como vai ser construído. Então faz um levantamento planimétrico bastante simples, se não for, ou visualmente, se você quer construir poucos viveiros, você vai no manual mesmo, ou até mesmo com uma curva de nível lá.
Isso aqui são imagens ilustrativas lá em Barra de Guabiraba, onde foi feita uma locação e a gente vê aqui que aqui é um morro, né? E aqui foram os lugares mais adequados para a construção dos viveiros. Né? Quando você seleciona a sua área, você vai ter que fazer uma limpeza dessa área, retirando pelo menos 10 centímetros da camada que tem lá do solo, é onde tem uma vegetação orgânica de grama, capim, tocos de árvores. Você vai ter que fazer essa remoção, porque se você for construir os viveiros com esse material que você tirou, que a gente chama de bota fora, esse material vai ter muito material particulado orgânico que vai se decompor ao longo do tempo. E se você construir os diques, as laterais, né, as paredes do viveiro, isso aqui vai ocorrer um processo de apodrecimento e vai causar infiltração. Tá? Então aqui ó, a gente vê o material do bota fora e retirou como foi feito por medições bastante simples no terreno, determinar a cota mínima e a máxima do viveiro. A gente viu onde teria corte e até reconstruiu os laterais dos viveiros, os diques, e isso aqui é a maneira mais barata de construir um viveiro, que são chamados de viveiros sem escavado. Você não precisa transportar material de outro local para construir, você aproveita o material do seu próprio viveiro para construir laterais, ou seja, não cabe 100% do seu viveiro antes de fazer um levantamento de como vai ser seu abastecimento e sua drenagem. Obviamente, os viveiros ele não tem aquele formato perfeito, retangular. Ele, dependendo do seu terreno, ele pode ter formato trapezoidais, retangulares, quadrados, triangulares. Tá? Aqui só mostrando uma imagem de uma fazenda, da última fazenda que eu construí, que é uma pescada, onde a gente construiu as obras de abastecimento e logo em seguida de movimentação de terra. Tá? Mas isso aí só para grandes fazendas. Nesses layouts a gente vê como vai ficar o desenho da sua fazenda, com o levantamento plano e altimétrico. Tá? E aí mais uma vez, ó, o tamanho dos viveiros ele não segue um padrão. Tá? Vai de acordo com o que você tem no ambiente. Mas você tem que ter na cabeça que ele deve ter um abastecimento e uma drenagem em sentidos opostos. Tá? E aqui, qual o tipo de viveiro que eu devo construir? O mais barato é o semi-escavado. Você não precisa cavar 1,5 m, 2 metros para construir a lateral do seu viveiro. Porque se você cavar isso, você vai ter muito material. Tá? Então a gente calcula quanto eu devo cavar aqui para construir meus diques. Mas se seu viveiro, esse é o chamado semi-escavado, é a forma mais barata. Mas se minha área não tiver, tiver no mesmo nível do rio ou do poço, ou não tiver material suficiente para construir, você vai ter que trazer de fora. Esses são chamados de aterrados. E os escavados é aquele que realmente você vai precisar para construir seu viveiro. Tá? Esses aqui, na minha concepção, são os mais caros, porque você gasta muito com hora-máquina. Só mais uma imagem ilustrativa aqui, ó, do abastecimento, mais raso do que a drenagem. Tá? Então não dá tempo a gente falar agora, mas quando você dimensiona, faz um planejamento da sua produção para peixe e camarão e faz todo aquele retrocálculo que vimos agora há pouco, a gente consegue dimensionar e calcular o volume de terra que eu posso utilizar para construir meus viveiros. Tá? Isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Tá? A gente calcula o volume através de fórmulas matemáticas bastante simples. Tá? Outra coisa que a gente consegue calcular é a quantidade de água. Isso eu posso passar num outro curso ou quando receber um próximo convite do Campus Barreiros, e pode ser de forma presencial, para a gente dimensionar como vai ser a quantidade de água que a gente precisa para um enchimento, para manter o viveiro e também para uma troca emergencial. Tá? Como falado anteriormente, os sentidos opostos, o abastecimento e a drenagem. Tá? Na piscicultura e na cacicultura não existe uma receita de bolo para produzir peixe e camarão, existe um norte para você seguir, tá? E aí você vai adequando de acordo com o seu manejo, né? Sua produtividade, sua área, porque veja a coloração da água aqui, tá? E é a mesma espécie que está sendo cultivada, é o mesmo manejo, mas em muitos casos, em muitas propriedades, eles dão uma resposta bastante diferente, até mesmo do meu vizinho.
Aqui só os cálculos de como ser feito para um enchimento, para manutenção e para troca emergencial. Outra coisa que eu falo também para os meus alunos e para as pessoas que vão fazer curso de capacitação lá no Campus Vitória comigo, como já foi feito e dito anteriormente, a gente fez uma capacitação no ano passado, a março e abril, com produtores da Zona da Mata e Agreste de Pernambuco, é como dimensionar o tamanho da tubulação para o tamanho do seu viveiro, tá? Tanto para o abastecimento quanto para a drenagem. São fórmulas bastante simples que qualquer um pode fazer. Tá? Aqui o abastecimento e no caso da drenagem. Tá? É isso, pessoal. Agradeço ao Campus Barreiro pelo convite de estar participando do primeiro congresso online de alimentos e agropecuária, tá? Promovido pelo Instituto Federal de Pernambuco, Campus Barreiros. Fico à disposição para novos cursos ou novos eventos, ou até mesmo para uma chamada presencial. Tá? Fiquem na paz, aproveitem o congresso e até a próxima. Um beijo.